Olá pessoal, tudo bem? Lael Fanin, da Educação Consciencial. Já no mês de 2019, nós começamos a observar uma mudança frequencial no planeta. Em uma das minhas projeções no trabalho projetado no nível de consciência fora do planeta, tanto eu quanto todos aqueles que trabalham com a equipe Erelim, os Ofanins, nós começamos a mapear e a observar a entrada de seres de outras dimensões. Seres esses que têm uma fisicalidade diferente que a nossa, mas que conseguem se manter mesmo com a densidade deles perceptíveis aos nossos olhos, eles conseguem se manter na invisibilidade. Eles têm essa capacidade. São como os tais insectoides, que conseguem, mesmo num território, numa dimensão muito grande, pelo processo da hipnose, da hipnose coletiva, mantê-los invisíveis. E esses seres, essas forças que estão entrando no planeta, estão transitando exatamente aqui nesse momento. É engraçado que quando eu tive contato a primeira vez nessas reuniões, que nos passaram essa informação sobre eles, me assustou porque eu fiquei perguntando como, enquanto humano, enquanto no corpo físico, eu consigo entender e observar que esses seres estão transitando no planeta e de alguma forma estão se alimentando de nossas energias, também criando pânico, medo e muitas das vezes induzindo essas falsas bandeiras com guerras religiosas, guerras políticas, guerras territoriais. Tanto é, se vocês observarem desde esse momento que eu digo para vocês, já mais ou menos no meio de 2019 para cá, quanta coisa aconteceu no planeta. Nós vivemos um momento como as caravelas chegaram no Brasil e os índios não conseguiram observar a entrada desses desbravadores, desses conquistadores. Nós vivemos o mesmo momento. Portanto, a entrada desses seres pelas fendas que foram abertas aqui no planeta Terra, fendas essas como portais mesmo, viu pessoal? Que trazem esses seres de outras dimensões com seus equipamentos tecnológicos, que dá esse poder a eles, tanto da invisibilidade como manipular a humanidade, começou a ter ataques diretos, construindo durante esse período, esse percurso desses anos que passaram desde 2019, construíram essa possibilidade deles estarem aqui sem a gente perceber e contaminar o nosso corpo. Assim como os índios sofreram essa contaminação, nós, humanos, passamos pela mesma situação. É claro que é bem diferente daquela época, Hoje a gente tem um corpo muito mais preparado de alguma forma por tanta quantidade de remédio, medicamento que foi jogado dentro de nós, E querendo ou não, essa manipulação das picadinhas aí tem a ver também com isso tudo, porque de alguma forma manipula a gente com nanotecnologia. Não é se o pessoal está falando, se você tomar, vira jacaré de zoeira, Não é nada disso, gente? Realmente é a questão mesmo da manipulação dos medicamentos. Porque se a gente for falar para falar de nanotecnologia, a gente já coloca no corpo da gente a nanotecnologia desde o momento que a gente nasce. Mas voltando a esses seres que estão transitando aqui, Eu não sei se vocês observaram, mas começou uma guerra ali na Sri Lanka, uma guerra civil, e exatamente nos mapeamentos, nessas projeções que nós tivemos, nós fomos levados e lá tinha uma dessas consciências. Essas consciências, elas transitam entre pessoas. Quando você toca uma pessoa, aquela pessoa está com aquela consciência dentro dela, automaticamente ela consegue passar para você ou passar para outras pessoas. Quando está na multidão andando, ela vai transitando. E com isso ela vai mapeando, buscando informações, código genético, ancestralidade consanguínea. Então vocês imaginam que a coisa é sinistra. E eles transitam assim e já fizeram isso em outros planetas, em outras órbitas. E a informação que nos deram é que eles estão aqui por dentro e estão tentando, de alguma forma, essa pessoa que é o pessoal que a gente chama a elite do bem, ou então esses federados do bem, que estão aí trabalhando junto com os Ofãs e tantos outros seres que estão ajudando a buscar essas informações, capturar onde esses seres estão. Mas eu queria primeiro falar que existe isso acontecendo, tá? São energias, são plasmas, são entidades que transitam como espectros, tá? São espectros mesmo. Elas transitam de pessoas para pessoas, contaminando um grupo, uma sociedade inteira. E quando ele passa para uma pessoa, isso não quer dizer que ele vai sair. Ele te contamina e uma parte mapeada da tua rede fica sendo gerida de alguma forma por eles, Porque eles, quando eu digo esses seres, quando eles estão transitando, eles são centenas e milhares de consciências e eles conversam em rede. Automaticamente passando por você, ele mapeia, você não pode sentir, mas você está sendo mapeado, estão olhando pelos teus olhos, ouvindo pelos teus ouvidos, sentindo pela tua pele, se alimentando por você. Então isso é muito importante, a gente trazer esse assunto
Porque abrir assim direto e falar o que são esses seres, esses dementadores, né, como as pessoas gostam de falar, né, esses plasmas, essas forças energéticas que estão transitando, que têm consciência, né, e que sabe o que estão fazendo aqui, porque foi tudo uma jogada, né? A Matrix teve um rasgo nela e eles entraram. A Matrix, de alguma forma, né, quem comanda a Matrix não queria que esses seres estivessem aqui dentro, só para vocês terem noção. Porque eles entrando, eles não só contaminam o nosso campo mental, o nosso corpo físico. De alguma forma, eles mudam alguns padrões que frequenciam com a matrix terrena, frequenciam com esse domo que nos controla. E eles têm observado isso por conta disso, porque quando os controladores desse ambiente descobriram, né, conseguiram saber onde eles entraram, começaram a juntar forças. Então você imagina, por isso que a gente fala que não tem bem e mal, né, desse certo e errado. Na hora do desespero, na hora de acertar um problema, fica todo mundo tentando unir forças para resolver. Mas é importante também lembrar que esses seres, né, essa força, esses vou chamar de dementadores porque tem tanta coisa aí falando de filmes que é uma ideia de vocês entenderem como eles chegam, são frios, são calculistas, eles entram, você não percebe, eles estão exatamente do nosso lado. Muitas das vezes está transitando no nosso trabalho, no ambiente religioso, político, e você sente calafrios, às vezes do nada você está sentindo a presença, porque isso eles não conseguem esconder da gente, porque nós somos uma antena, né? Querendo ou não, nossos 5 sentidos têm a capacidade de nos fazer perceber, né? E alguns médicos conseguem ver esses seres monstruosos que muitas das vezes acaba sendo revelado, né? São frações de segundos, tá? Muitas das vezes sendo visto pelo olhar periférico. Então, os médicos conseguem perceber. Trabalhadores da apometria têm observado muito esses seres, né, do outro lado, que estão aqui e são gigantescos e eles conseguem ter a forma que quiserem e se transferir entre as mentes de forma como serpente, serpenteando as pessoas. Isso é um problema seríssimo. A intrusão já está aqui. Eles passaram por esse portal, por essa fenda. Esse serpenteamento desses seres chegou, como eu disse para vocês, mais forte a partir do meio do ano de 2019. Com isso, acarretou que com essa chegada, vocês vão observar que nós fomos contaminados. Botamos culpas no macaco, na serpente, na cobra, no morcego, mas não paramos para pensar que qualquer vírus poderia ser cuidado de uma forma mais controlada. Olha como se alastrou de uma forma incontrolável, onde as pessoas que entraram no pânico, reverberaram com medo, deram acesso para que essa doença chegasse. Ah, então quer dizer que todo mundo que foi contaminado foi serpenteado, passou por esse ser? Não, não é isso. A força deles no território pode abranger outros territórios. É como uma onda que vai se expandindo, né? Essa expansão dessa onda vai gerando essas possibilidades deles transitarem em qualquer lugar. Então, vocês que estão assistindo, vocês estão percebendo as coisas, não entrem no medo. O pânico, o medo é a porta de entrada para qualquer coisa ruim. Reverbere o amor, reverbere a fé que tem em você. Não esqueça de acender esse sol central que te habita, de se entrar em contato com a fonte que te habita. E aí tudo mais vai passar com mais tranquilidade. Dá para quebrar isso? Dá para se limpar com isso? Dá. A partir do momento que a gente chama aquelas hierarquias que estão próximas da gente, nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos das estrelas, né? E usar, claro, a espiritualidade divina que está aqui no planeta. Então, pessoal, nossas próximas conversas é muito importante a gente falar sobre essa questão desses seres avatares que entraram aqui, essas forças que estão transitando, serpenteando aqui na Terra, que entraram nesses portais num momento muito complicado. O portal de 2012 que foi aberto, que todo mundo achou que seria a mudança, lembra do portal 2012? A luz venceu, a Terra vai passar por um processo onde tudo vai ser maravilhoso e não foi bem assim. Vocês têm que entender que não é bem assim, não vai ser assim. Então, espero que nas nossas próximas conversas, que vai ser aberta, né, aqui no canal de membros, no clube de membros, que nós possamos falar sobre essas forças que entraram aqui, né, que estão transitando, que vocês estão percebendo a mudança do planeta, a mudança das pessoas, as pessoas estão ficando impacientes, né? Adolescentes, crianças vão saindo de casa, querendo ficar dentro de casa, dentro do equipamento, dentro da tecnologia. Não estou falando que é ruim, que não é, mas como isso está sendo manipulado, a mídia como está sendo manipulada, a política como está sendo manipulada, a religião como está sendo manipulada, e a gente vai entender como isso está acontecendo. Com isso que está chegando aqui. Lembrando, eles já chegaram há muito tempo. Ah, os Greys vão chegar, os reptilianos vão chegar, os Cetóides vão chegar, os Arcturianos vão chegar, os Pleiadianos já chegaram.
o contato já aconteceu. Quando a gente olha para trás na religiosidade, nas escrituras sagradas, que a gente vê ou lê falar sobre os carros de fogo, sobre o próprio Ofanim, né, a visão de Ezequiel e todos os outros que na história acabaram relatando, né, de uma forma mais com referências da sua época, da cultura da sua época, né? Então a gente consegue entender que esse contato já acontece há muito tempo. Eu gostaria muito de trazer sobre essa entrada, né, desses seres que estão serpenteando aqui. Foi por conta de uma projeção, né, que eu falei para vocês, por conta de um trabalho de projeção, onde nós fomos para a ponte, onde estava lá eu e um grupo de pessoas, né, inclusive o Fábio, eu e um grupo de pessoas que se desdobra e vai para trabalho. Alguns de vocês que também estavam lá talvez não vão se lembrar. É isso, pessoal. Espero vê-los aqui no nosso bate-papo muito em breve. Qualquer pergunta, manda aqui para gente. Até mais, pessoal.